Quem nunca ficou obcecado por uma pessoa que lá no fundo você sabia que aquela pessoa não era bom para você? Você analisava cada mensagem, você ficava checando os status dele, você criava cenários na sua cabeça que nunca nem aconteceram, e mesmo sabendo que aquilo não era saudável, você não conseguia parar. Isso tem nome, e não é amor. Isso é limerência. Oiê, seja muito bem-vinda a mais um episódio. Hoje nós vamos falar sobre aquelas vezes onde o que a gente sente com mais intensidade não é o que nos faz bem. Por que o nosso cérebro nos prende nisso mesmo assim? E o que é limerência? A maioria das pessoas nunca nem ouviram falar nessa palavra. Talvez você nunca ouviu falar nessa palavra, mas a experiência, essa sim você conhece. A limerência, ela é um estado de obsessão por outra pessoa. E não é um crush, não é paixão. É quando aquela pessoa ocupa a sua mente constantemente. Você pensa nela ao acordar, você pensa nela durante o trabalho, você pensa nela antes de dormir. Seu humor durante o dia depende totalmente de como foi a sua última interação com aquela pessoa. Se ela respondeu a mensagem com carinho, você está nas nuvens. Se ela demorou a responder ou respondeu de uma forma mais fria, aí pronto, seu dia acabou. O conceito de limerência, ele foi criado por uma psicóloga. Ela entrevistou dezenas de pessoas sobre a experiência amorosa dessas pessoas e percebeu que existia um padrão de sofrimento obsessivo que ia muito além do que nós chamamos de amor. E ela chamou esse padrão de limerência. E um detalhe mais importante é que a limerência, ela não é uma escolha, ela é involuntária. Você não decide entrar nela, mas entender o que ela é pode te ajudar a sair. E por que o nosso cérebro se vicia nisso? Quando nós estamos em limerência, o nosso cérebro não está respondendo ao amor. O nosso cérebro está respondendo à incerteza. Sabe aquele jogo de quente e frio? Às vezes aparece, às vezes some, às vezes responde, às vezes ignora. Esse padrão de reforço intermitente, ora sim, ora não, é o mais viciante que existe para o cérebro humano. Porque é o mesmo mecanismo daquelas máquinas caça-níveis, sabe? Porque você nunca sabe quando você vai ganhar. E é justamente essa incerteza que faz você continuar puxando a alavanca. E quando essa pessoa te dá atenção depois de um período de distância, o seu cérebro, ele libera dopamina, que é o neurotransmissor do prazer e da recompensa. E quanto mais imprevisível for essa recompensa, mais o cérebro libera dopamina. Então, quem te faz sofrer mais é quem te dá mais prazer quando aparece. E aqui está o que eu quero que a gente pense juntas. Se isso é um vício, então sair disso não funciona só com a minha força de vontade. Funciona com estratégia. Mas antes eu preciso falar sobre uma coisa que conecta com a limerência, que é sobre o que a gente já falou aqui no podcast, que é a conexão com o apego ansioso. A pesquisa mais recente sobre limerência, ela é clara. Ela acontece com muito mais frequência e com muito mais intensidade em pessoas com apego ansioso. E faz todo sentido, né, se a gente for parar para pensar. Porque quem tem apego ansioso aprendeu e foi condicionada a entender que o amor, ele precisa ser conquistado, que a presença do outro, ela não é garantida, que você precisa fazer algo, que você precisa merecer esse amor, que você precisa ser interessante o suficiente, bonita o suficiente, estar disponível o suficiente para você merecer ser amada. Então, quando aparece alguém que às vezes dá atenção e às vezes retira essa atenção, o sistema do apego ansioso reconhece isso como algo familiar. Não como algo saudável, mas como algo familiar. E o familiar, mesmo quando dói, é aquilo que a gente conhece. Então, você se sente seguro. Então, a limerência muitas vezes não é somente sobre aquela pessoa
específica na sua vida, e sim sobre um padrão antigo sendo ativado. É o seu sistema nervoso dizendo: isso eu conheço, isso eu sei navegar, por mais que isso doa. E é aí que a gente fica presa não na pessoa, mas sim no padrão. O ansioso, ele corre para perto, o evitativo, ele corre para longe, mas os dois estão tentando se proteger, só que de formas opostas. E quando o ansioso ele encontra alguém evitativo ou alguém que está indisponível, a limerência é quase que inevitável, porque a distância do outro ativa exatamente o medo central do ansioso, que é: eu não sou o suficiente para que alguém fique. Mas então, voltando à pergunta que eu deixei aberta, como sair? Primeiramente, você tem que aceitar que só a força de vontade não vai resolver. Não vai simplesmente decidir: eu vou parar de pensar nele, porque isso não funciona. Se eu te falar: não pense em um elefante rosa, no que você vai pensar? No elefante rosa. Então, o primeiro passo não é você parar de pensar, é você redirecionar. Então, quando o pensamento obsessivo ele aparecer, ao invés de você tentar suprimir, pergunta: o que eu estou sentindo agora? É ansiedade? É saudade? Medo de não ser amada? Nomeie esse sentimento que você vai estar tendo naquele momento, porque o pensamento naquela pessoa é só superfície. A dor que está embaixo é sim o que precisa de atenção. Outra estratégia: reduza o combustível. A limerência, ela se alimenta de informação. Cada vez que você checa o perfil dele, que você lê uma mensagem antiga, que você pede para uma amiga descobrir o que ele está fazendo, com quem que ele está, nesses momentos você está jogando lenha na fogueira. Não porque você é fraca, mas porque você está dando para o seu cérebro a dose de dopamina que ele está pedindo. Reduzir o combustível significa criar distância informacional. Não precisa ser uma mudança totalmente dramática. Tente não fazer isso, tente não checar de hora em hora. Depois passa em algumas horas, tente não checar em um dia e assim por diante, dia após dia. Outra estratégia que você pode ter é investir em relações recíprocas. A limerência, ela prospera no vácuo. Quanto mais sozinha e isolada você está, mais aquela pessoa ocupa espaço na sua mente. E quando a gente começa a ter relacionamentos de amizade, de comunidade, de qualquer tipo, onde existe uma reciprocidade real, o seu cérebro começa a entender que para ter uma conexão real não precisa doer. E isso é o começo da cura do apego ansioso. E é o que abre espaço para algo diferente da limerência. Se você chegou até aqui e se esse episódio falou com você, compartilha com alguma amiga. Às vezes você tem aquela amiga que está passando por isso, por mais que ela não saiba o nome do que está acontecendo, por mais que ela não saiba o que ela está sentindo. Às vezes a coisa mais poderosa que a gente pode fazer por uma amiga é dizer: isso tem nome, isso tem solução, tem saída. E se você ainda não viu os episódios sobre apego evitativo e apego ansioso, vou deixar os links aqui na descrição, porque eles vão complementar muito sobre o que a gente falou aqui hoje. A limerência, ela é real. E o sofrimento, ele é real. E não é sinal de que você é ingênua ou de que você vai ficar assim para sempre. É um sinal que você tem um padrão de apego que ainda não foi curado. E padrões podem mudar, mas não de uma vez, não sem dor, mas sim pode mudar. Você pode entender o porquê você sente o que sente e mesmo assim decidir não se sentir assim mais. Muito obrigada por ter me acompanhado até aqui. Espero que você tenha gostado. Se você está me acompanhando pelo YouTube, deixe um comentário aqui para mim e deixe o seu joinha. Se você estiver ouvindo pelo Spotify, deixa um comentário aqui também para mim e marca esse episódio como finalizado. Um grande beijo e até o próximo episódio.